Shalom, meus queridos irmãos, em mais um dia que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Este é o canal Fábio Pires aqui no YouTube e estamos voltando com a nossa mensagem que não foi realizada nesta manhã, mas está sendo realizada agora à tarde. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez em nome de Yeshua HaMashiach e a continuação daquilo que nós iniciamos ontem na mensagem número 107 do dia 27/1, hoje mensagem número 108 do dia 28/1, do podcast Canal Fábio Pires, com o tema Shabbat, Sinal da Aliança Eterna, parte 2. Vamos continuar o tema que nós estávamos comentando ontem, através da obra Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua, de seus Talmidim, de Tzadok Ben Derech, e trabalhando o tema sobre o Shabat, chamado de O Mandamento Escondido, por muitos, inclusive dentro do cristianismo, que reconhecem o Shabat. Você que está nos acompanhando, já queremos agradecer a sua presença aqui nesse canal, nesse horário, inclusive atípico, porque nós fazemos o nosso trabalho pelas manhãs, mas nós estamos tendo alguns contratempos pela manhã que precisamos resolver, mas não deixamos esse trabalho em vão, sem ser realizado, não deixamos também os irmãos na mão, né? Estamos aí trazendo mensagens, estamos trazendo mensagens de reflexão desde o dia 13/7 para você que tem acompanhado esse trabalho. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá no Instagram em @fabio73book, e as demais páginas, os demais endereços que nós estamos colocando aqui para todos. Você pode também nos encontrar ainda no Instagram, na Livraria Kedushá, em @Livraria Kedushá, onde nós vendemos obras para que você possa crescer na sua vida espiritual. Irmãos, aqueles que têm interesse nas obras, por favor, enviem-nos e-mail, ok? Vamos deixar aqui o e-mail para que vocês possam nos enviar. E se você desejar estar conosco, para mais informações a respeito dos livros que são vendidos na Livraria Kedushá, você pode nos visitar lá no Instagram, okay? Então, @Livraria Kedushá. Você pode nos enviar um e-mail para maiores informações pelo endereço fabio73b@gmail.com. Então, se você quiser informações sobre a livraria, esclarecimentos, se você tiver dúvidas, você pode mandar uma mensagem que você será realmente respondido em tempo hábil. Tá? Se nós não respondemos no mesmo dia, nós respondemos aí dentro do prazo de 1 ou 2 dias, ok? Muito obrigado, então, já por todos aqueles que já estão nos contactando, que têm interesse por esse trabalho. Você também pode nos acompanhar pelo Twitter, em @Fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Ainda estamos nessa rede social. Agradecemos aos irmãos que estão aqui conosco mais uma vez. Baruch Hashem. Que bom que os irmãos estão acompanhando o nosso trabalho. Estamos num horário diferente hoje, na verdade, irmãos, motivo de força maior, tá? Pedimos até desculpas aos irmãos, mas sabemos que nós estamos cumprindo a vontade do Eterno. Bendito e exaltado seja o seu nome. Ontem nós iniciamos esse trabalho, irmãos, e nós trouxemos um tema muito importante, na verdade, né?
E sempre quando nós estamos na resolução de fazer um trabalho, a nossa responsabilidade é muito grande, né? E hoje nós estamos trabalhando da melhor forma possível a respeito do tema do Shabat. Só um momentinho, irmãos. Avisando que nós estamos fazendo essa transmissão também pelo Telegram, o nosso grupo Estudos Origens Hebraicas 2, pelo Telegram. Então, se você quiser acompanhar também lá pelo Telegram no nosso grupo, você está convidado, mas você precisa enviar um e-mail para nós, para que você possa estar por dentro das nossas atividades. Então, o nosso trabalho da mensagem número 108 de 28/1 do podcast do canal Fábio Pires, o nosso tema, parte 2, Shabat, sinal da aliança eterna. Então, repetindo, com transmissão também pelo Telegram e aqui pelo canal Fábio Pires no YouTube. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do tema da Torá, a respeito de Shemot, capítulo 20. Antes disso, nós fazemos a brachá, que é a brachá de abertura. Sempre que nós vamos ler a Torá, fazemos uma brachá, uma bênção para a leitura da Torá. Que diz assim, então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah, vecharef na Adonai Eloheinu divrei Toratecha befinu vefiot amecha bet Israel, venichye anachnu, וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך בלומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעם ישראל, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה, amém. Queremos também mandar Shalom para os nossos irmãos do grupo Estudos Origens Hebraicas 2 lá no Telegram, porque esse trabalho tem sido feito também para os nossos irmãos. E muito provavelmente, irmãos, se tudo der certo, abriremos um canal no Telegram. Nós temos grupos, né? Agora o canal ele é um pouquinho diferente. Nós abriremos aí um canal no Telegram, que seria aí o canal Fábio Pires, com os trabalhos, basicamente, essencialmente, sobre as mensagens do nosso podcast. Temos assim, então, na Torá Sagrada, Êxodo, Shemot, você que tem a sua Bíblia, capítulo 20, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh, teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto abençoou Yahweh o dia de Shabat e o santificou. Nós também temos em Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, versos 12 a 15. Guarda o dia de Shabat para o santificar como te ordenou Yahweh, teu Elohim. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o Shabat de Adonai, de Yahweh, teu Elohim. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu.
porque te lembrarás que foste servo na terra de Mitzrayim, isto é, no Egito, e que o Eterno, teu Elohim, te tirou dali com a mão forte e braço estendido. Por isso, Yahweh, teu Elohim, te ordenou que guardasses o dia de Shabat. E nesse início, a gente se pautando nesses dois pontos, irmãos, nós sabemos que verdadeiramente o Shabat foi lembrado para o povo de Israel através da entrega das 2 tábuas de esmeralda para Moshe Rabbeinu. Portanto, se o Eterno diz, lembra-te do dia do Shabat, em Êxodo, em Shemot capítulo 20, a partir do verso 8, porque o dia do Shabat ele já existia. Bem, em sabendo que ele já existia, em sabendo que o dia do Shabat já era uma realidade de que o Eterno colocou para que nós nos lembrássemos a partir do povo de Israel, para que o povo de Israel se lembrasse, portanto, nós temos uma legitimidade em guardar este dia, a partir da nação de Israel, para todos os demais povos, que foi aquilo que nós falamos no dia de ontem. Nós vamos continuar, irmãos. Então, dentro da obra do Tzadok Ben Derech, Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua de seus Talmidim, o que foi colocado para Neemias quando da restauração da nação de Israel, logo quando o povo israelita passou 70 anos escravos na Babilônia. Nós temos em Neemias, capítulo 13, versos 15 a 17, então a restauração do Shabat. Diz assim: naqueles dias vi em Yehudá os que pisavam lagares no Shabat, e traziam feixes e carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de Shabat, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam em Jerusalém pessoas de Tzor, que traziam feixe e toda a mercadoria que vendiam no Shabat aos filhos de Yehudá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Yehudá e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de Shabat? Isto é marcado em Neemias, capítulo 13, versos 15 a 17. Bem, de acordo com o pensamento de Neemias, como vimos agora, a profanação do Shabat é um grande mal, isto é, um pecado terrível. Desta maneira, será bosquejada uma visão panorâmica acerca de algumas características do Shabat. Bem, o Eterno determina a abstenção de atividades seculares no Shabat. Como sabemos disso? Jeremias 17:21 nos diz, e Irmeiahu 17:21 nos diz: assim diz o Eterno, guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia de Shabat, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Devarim, capítulo 5, versos 12 a 15, também nos diz: guarda o dia de Shabat para o santificar, como te ordenou Yahweh teu Elohim. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh teu Elohim. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Eterno teu Elohim te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso Yahweh teu Elohim te ordenou que guardasses o dia de Shabat. Continuando essa visão das características do Shabat, mais uma característica. O Eterno ordena que o Shabat é o dia sagrado de especial adoração. Atenção. Está marcado em Ezequiel, capítulo 46, verso 3. E o povo da terra adorará à entrada da mesma porta nos Shabbatot, que é o plural de Shabat, e nas luas novas, diante
do Eterno. Bem, mais uma característica sobre o Shabat. O Eterno promete que será bem-aventurado o homem que não profana o Shabat. Diz assim então, Yeshayahu 56, verso 2. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o Shabat e guarda a sua mão de fazer algum mal. Vamos para uma nova característica sobre o Shabat. Aquele que se delicia no Shabat será exaltado, irmãos, e será recompensado pelo Eterno. Como sabemos disso? Isso é marcado em Yeshayahu, isto é, Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14, que diz assim: Se desviares o teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu dia santo, e chamares ao Shabat deleitoso, e o santo dia de Yahweh digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então te deleitarás em Yahweh, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Yaakov, porque a boca do Eterno o disse. Mais uma característica sobre o Shabat. O povo de Israel deve guardar o Shabat como sinal de aliança eterna. Nós temos isso em Shemot, Êxodo, capítulo 31, versos 15 a 17. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o Shabat do descanso santo ao Eterno. Qualquer que no dia do Shabat fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o Shabat aos filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança eterna. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal eterno, porque em 6 dias fez Yahweh os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Mais uma característica sobre o dia santo do Eterno. Temos assim: o Shabat deve ser guardado tanto pelo povo de Israel, quanto pelos gentios tementes ao Eterno. Eu vou repetir esta parte. O Shabat deve ser guardado tanto pelo povo de Israel, quanto pelos gentios tementes ao Eterno. Nós temos então lá, em Shemot, capítulo 20, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat de Yahweh, teu Elohim. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Atenção, irmãos, nem o estrangeiro, chamado no hebraico de ger, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Eterno o dia do Shabat e o santificou. Shemot capítulo 20, versos de 8 a 11, como tínhamos colocado. Bem, perdão. Fez questão o Eterno de repetir que o gentio, isto é, o estrangeiro, tem o dever de guardar o Shabat. Vamos então para essa constatação. Para muitos que acham que estrangeiro ou gentio não deve guardar o Shabat, é interessante, né, irmãos? É apenas com o Shabat que nós aprendemos que ele não é um mandamento necessário. Todos os outros mandamentos, como nós vimos, inclusive ontem na nossa narração, honrar pai e mãe, não assassinarás, não dirás falsidade contra o teu próximo, tudo isso, as igrejas evangélicas, por exemplo, e eu fui ensinado, que devemos guardar. Quando se trata do sábado do Shabat, portanto, irmãos, o mundo cristão não está dando o braço a torcer para as suas vertentes rivais, vamos colocar assim, principalmente para uma vertente que é rivalizada por todo o restante do cristianismo, que guarda o Shabat, mas eles não estão dando o braço a torcer ao Eterno, o que é muito mais grave. Isso é uma grande diferença que foi herdada da Igreja Católica, e é nisso que nós queremos colocar, e é nisso que nós queremos salientar. Yeshayahu 56, verso 6, Isaías 56, 6 diz assim: E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Eterno para o servirem e para amarem o nome do Eterno e para serem seus servos, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando, e os que abraçarem
a minha aliança. Então vamos prestar muita atenção no que foi colocado, irmãos. O Shabat é um sinal da aliança entre o Eterno e o seu povo, razão pela qual tanto os israelitas quanto os gentios que amam o nome de Adonai Elohim, bendito e exaltado seja o seu nome, deverão guardar o dia sagrado. Então, se os irmãos perceberem, na verdade, irmãos, existe aí uma diferença. O plano foi diferença com o mandamento. Então, muitas pessoas que acham que estão fazendo certo em não guardar o Shabat e reverenciar o domingo, estão e foram ou tiveram as suas mentes sedimentadas, cauterizadas pelas inverdades, vamos colocar, pelas mentiras do sistema católico, e que se passou também para depois, logo posteriormente, passou para o protestantismo. Então, irmãos, nós temos hoje, através inclusive da constatação das Escrituras, de que existe algo muito complicado e muito errado dentro do cristianismo quando este não quer, quando este não deseja guardar, não deseja observar o quarto mandamento, tendo e colocando razões inúmeras para que isso não aconteça. E esse assunto é um assunto muitíssimo grave, eu diria um assunto grave, porque o Shabat é algo espiritual. A guarda do Shabat se dá em nível espiritual. Hoje nós temos visto, irmãos, de que a teologia católico-protestante, ela traz justificativas N para se deslegitimizar a guarda do quarto mandamento. O que nós estamos fazendo, na verdade, nós estamos tratando de algo que precisa ser trazido à tona para que as pessoas possam se conscientizar. É isso que nós queremos. É isso que nós almejamos, consciência. E se as pessoas não se conscientizarem, não se permitirem que as próprias Escrituras falem aos seus corações, irmãos, o que será das nossas vidas? Se as pessoas começam a fazer diferença na leitura das Escrituras. Eu vou tocar num outro ponto aqui. E, por favor, nós temos que observar que aquela ladainha de se dizer: não, vocês guardam o sábado, guardam o Shabat, então vocês devem voltar a fazer sacrifícios novamente. Isso é uma grande ladainha. Isso é um comentário maldoso, inclusive. Porque todos sabem que Yeshua, através do seu sacrifício, ele já eliminou todos os tipos de libações, sacrifícios, entregas de ofertas, tudo isso. O Shabat não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é uma ladainha, inclusive, inventada pelos cristãos. E que eu digo, e que eu também a utilizava no passado, pela minha ignorância. A partir do momento que nós abrimos nossos corações e nós tratamos isso com o Eterno, através da atuação da Ruach HaKodesh, irmãos, o Eterno abre os nossos olhos. Então nós precisamos, se nós servimos verdadeiramente ao Eterno, nós precisamos, nós necessitamos ter uma atitude de bom senso e de integridade com as Escrituras que nós mesmos dizemos que nós cremos. Então hoje nós estamos numa fase, irmãos, principalmente nesse momento todo que nós estamos passando, em que nós precisamos reanalisar toda a nossa vida para com o Eterno. Nós precisamos tratar toda a nossa vida para com o Eterno novamente. Hoje nós estamos numa fase nova. E hoje, irmãos,
nós estamos trabalhando a vontade do Eterno, que é santa, perfeita e agradável, e que está, na verdade, exposta na sua Sagrada Torá. Que as pessoas não querem aceitar isso. Toda a verdade espiritual que nos foi colocada nesse mundo está contida na árvore da vida. E a árvore da vida é a Torá. Então, se nós falamos sobre, voltando, né? Se nós falamos sobre os gentios na guarda do Shabat, há bênçãos para os gentios que guardam o Shabat. Há bênçãos para os estrangeiros que observam o quarto mandamento porque o fazem por amor, porque o fazem por determinação. Porque é impossível as pessoas lerem a Bíblia, estarem em contato com o Eterno através das suas sagradas escrituras e desprezarem o texto de Êxodo, Shemot, capítulo 20. E todas as lideranças trabalharem em uníssono com o discurso que foi dado pela Igreja Católica Apostólica Romana, da qual os nossos irmãos protestantes criticam, mas agem da mesma forma. E eu digo e repito, agem da mesma forma que os católicos. E isso liga os protestantes aos católicos. A mesma coluna cervical do catolicismo é a mesma coluna cervical do protestantismo. A crença num Elohim trino, o batismo em nome de uma trindade, dentre outros temas, incluindo a negação da guarda do quarto mandamento. Vós sois iguais. São as mesmas bases, são o mesmo discurso. Não importa que o protestante não pratique idolatria, não tem imagens de escultura dentro das suas congregações, porque ele infringe a guarda do quarto mandamento que foi dada para todos, a partir da nação de Israel. Então o que nós temos hoje, irmãos, na verdade, o Shabat é um sinal da aliança entre o Eterno e o seu povo, razão pela qual tanto os israelitas quanto os gentios que amam o nome do Eterno deverão guardar o dia sagrado. Os gentios que guardam o Shabat serão muitíssimo abençoados. Então nós temos, em Isaías 56, versos 3 a 7, que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Eterno venha a dizer: é certo que Yahweh me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Eterno: aos eunucos que guardarem os meus Shabatot, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. Bendito seja o Eterno por isso. Que promessa maravilhosa do Eterno, irmãos, para os estrangeiros. E os estrangeiros, isto é, gentios, que se unirem ao Eterno para servi-lo, para amarem o nome do Eterno e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o Shabat, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Repito, Yeshayahu, capítulo 56, versos 3 a 7. Portanto, irmãos, já que a promessa do Shabat abençoa o homem, o Eterno não pode modificá-la. O Eterno não modifica esta aliança. Vamos repetir. O Eterno não muda esta aliança. Quem mudou esta aliança foi o homem. Terrilim diz assim, 89, verso 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios, diz o Eterno. Irmãos, o Eterno não muda a sua palavra. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Então nós temos: porque eu, Yahweh, não mudo. Quem guarda o Shabat pratica um ato que serve de sinal da aliança feita com o Eterno. Ezequiel capítulo 20, verso 12, nos diz: e também lhes dei os meus Shabbatot, para que servissem de sinal entre mim e eles,
para que soubessem que eu sou Adonai, que os santifica. Os ímpios profanam o Shabat e atraem para si a fúria do Eterno. Vamos verificar então onde está marcado isso na Bíblia, que vós dizeis que compreendem, que leem e compreendem. Ezequiel 22, verso 8 diz assim: As minhas coisas santas desprezaste, os meus Shabatot profanaste. Em Ezequiel capítulo 20, verso 13, nós temos assim: Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus Shabatot, e eu disse que derramaria sobre eles a minha fúria no deserto para os consumir. Continuando as nossas características, aquele que viola o Shabat está, em verdade, profanando o próprio Eterno. Acham que isso é um exagero? Vamos lá então para Ezequiel, capítulo 22, verso 26. Os meus sacerdotes violentam a minha Torá, isto é, a minha instrução, a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus Shabatot escondem os meus olhos. E assim eu sou profanado no meio deles. Bem, meus irmãos, muitas pessoas conhecem o mandamento do Shabat, mas preferem não ouvir a voz do Eterno, endurecendo a cerviz. Vamos lá para Irmeiarro, Jeremias capítulo 17, versos 21 a 23, Irmeiarro, que é, para mim, um dos maiores profetas e um dos maiores injustiçados através da sua mensagem para com o povo de Israel, que o negligenciou, a começar pela liderança de Israel, que o chutou, que o ofendeu, que o violentou, e que inclusive o quase matou, quando aquele homem, um tzadik, veio para anunciar que a nação de Israel, devido à sua idolatria, devido a todos os seus problemas, aos seus pecados, estaria sendo invadida pelos caldeus. Assim diz o Eterno: guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia do Shabat, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, nem tireis cargas das vossas casas no dia do Shabat, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia do Shabat, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes, endureceram a sua cerviz para não ouvirem e para não receberem correção. Está marcado em Irmeiarro, Jeremias capítulo 17, versos 21 a 23. Portanto, irmãos, o Shabat é o dia de adoração tão importante que não só nesta terra o justo deve guardá-lo, mas também quando houver a criação dos novos céus, da nova terra. Yeshayahu, profeta Isaías, descreveu em linguagem apocalíptica os novos céus e a nova terra e diz expressamente que todos, abre aspas, todos os seres vivos, fecha aspas, irão adorar o Eterno no Shabat. Obviamente, se a criação dos novos céus da nova terra se referem ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, então irão adorar o Eterno nos Shabatot. Apenas os salvos. Infere-se daí que o Shabat é um sinal da aliança entre o Eterno e seus fiéis, a ser cumprido tanto nesta vida quanto na vida vindoura. Eis as passagens que nós vamos ler aqui agora. Irmãos, o que nós vamos ler aqui agora serve para rebater toda a teologia negacionista do Shabat. O que nós vamos ler aqui serve para tirar essa teologia terrível que foi colocada a partir da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir antes, inclusive, da formação desta igreja, através de homens como Tertuliano, Crisóstomo e tantos outros, Inácio de Antioquia, etc. Então hoje nós temos o que, irmãos? Hoje nós temos uma ideia e hoje nós temos um momento para que nós possamos fazer a devida reflexão do Shabat. Essa mensagem será uma mensagem curta, porque amanhã nós vamos fazer o trabalho sobre Yeshua e o Shabat. Esta mensagem será uma mensagem reflexiva, irmãos, porque nós vamos trazer hoje algo muitíssimo importante
que é a ponte para analisarmos amanhã Yeshua e o Shabat. Nós agradecemos aos irmãos que estão participando, Baruch Hashem, por vossas vidas. É isso mesmo, o Eterno é o mesmo ontem, hoje e sempre, Baruch Hashem, como disse um dos nossos irmãos. Muito obrigado pela mensagem. Bendito seja o Eterno por isso, que irmãos cristãos possam se ater a esta mensagem que nós estamos colocando aqui, irmãos. Nós estamos fazendo essa mensagem também para os nossos irmãos Atshuvá, judeus messiânicos, mas nós estamos também objetivando os nossos irmãos cristãos. Repassem esse trabalho, repassem essa mensagem para aqueles que necessitam ouvir esta mensagem. Mensagem número 108 do dia 28/1 do podcast Canal Fábio Pires, o tema Shabat, Sinal da Aliança Eterna, parte 2. Vamos ver então o que Yeshayahu capítulo 65, versos 17 a 18 e capítulo 66, versos 22 a 23 nos dizem nos tempos vindouros, para que você, que acha que o Shabat é coisa para israelita ou coisa de judeu, e despreza o quarto mandamento porque você ouviu das tuas lideranças por tantos anos que o Shabat é coisa de uma determinada vertente do cristianismo apenas, que guarda o sábado, nós vamos observar então que no mundo vindouro todos nós reverenciaremos ao Eterno no Shabat, sinal de que o Shabat não foi quebrado, é porque colocaram na tua cabeça, colocaram na tua mente, de maneira astuta e mentirosa, de que o Shabat está quebrado. Por isso vejam, crio novos céus e nova terra, as coisas passadas não serão lembradas, elas não mais virão à mente. Então fiquem felizes e alegrem-se para sempre com o que crio. Com os novos céus e a nova terra que estou fazendo, vocês continuarão na minha presença, diz o Eterno, diz Yahweh, diz Adonai Tsevaot. Assim perdurarão seus descendentes e seu nome. A cada mês, na lua nova, toda semana no Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz o Eterno. Bendito e exaltado seja o nome de Hakadosh Baruch Hu, que ele seja reverenciado, louvado, entronizado, que o seu poder, o seu domínio, o seu controle sejam evidenciados nas nossas vidas, que o Eterno seja exaltado para todos sempre, toda a sua obra de criação esteja nas nossas vidas. Hakadosh Baruch Hu, obrigado por tua presença, Pai, bendito sejas tu. Vê-se claramente, continuando a nossa obra, que o Shabat continuará sendo o dia do Eterno após a criação dos novos céus e da nova terra. O domingo nunca foi, repito, o domingo nunca foi, não é e nunca será o dia santificado para adoração. O domingo nunca foi, não é e nunca será o dia santificado para adoração. Portanto, se você crê nesta parte, se você crê nesse estudo que nós estamos fazendo, não há motivo para que você continue ainda tendo as suas dúvidas. Mas como nós colocamos ontem, não se pautem em homens, não se pautem em mim, não se pautem naquilo que foi colocado nesta obra do Tzadok Ben Derer. Ainda que estejamos lendo tanto sobre as Escrituras, e ainda que fique impossível que o que nós estamos lendo não seja verdade, ore ao Eterno. Estabeleça a tua relação, o teu relacionamento com o Eterno, bendito seja Ele. Se você tem alguma dúvida, peça confirmação a Ele. Porque colocaram medo nas nossas mentes. Colocaram tristeza. Nos evidenciaram mentiras. Perseguiram o povo de Elohim para que esse não pudesse influenciar a outras pessoas, mas não puderam conter o povo de Elohim. Ontem, no dia 27, se lembra Yom HaShoah, e eu decidi não colocar nenhuma menção nas minhas páginas, porque é uma data muitíssimo triste, na verdade, mas para que os poucos que sabem, tudo isso vai se repetir, porque as grandes perseguições vão acontecer novamente. E piores ainda do que foram lá atrás, na época do nazismo. Deveríamos então pensar que Yeshayahu mentiu ao escrever o texto supracitado, pois está claro como a luz do dia que o Shabat permanece como dia separado até mesmo no mundo vindouro. Mentiu o profeta, irmãos?
O que vocês acham? Yeshayahu, Isaías é um mentiroso, então? Em dizer que no mundo vindouro, que no futuro, nos dias vindouros, no mundo futuro, o Shabat continuaria existindo? Ou foram as congregações, ou foi o cristianismo católico que mentiu para nós? E as igrejas protestantes que não continuam guardando o Shabat continuam nesse sistema de inverdades. Quem é o mentiroso, irmãos? Quem é aquele que profanou o mandamento? Quem é aquele que inventou e substituiu o mandamento? E mudaria os tempos e a lei, como está marcado nas Escrituras. Como ficaria isso, irmãos? Qual é a conclusão que vós tirais a esse respeito? É o profeta um enganador? É o Eterno um enganador por ter mandado um profeta mentiroso, então, a dizer sobre o Shabat que ele seria evidenciado também no mundo futuro? Eu acho que eu nem preciso colocar essa resposta, porque nós sabemos que a resposta é não. O Eterno nunca mentiria, o Eterno não trata, pois não há mal no Eterno. Quem resolveu esconder tudo foi o homem, na sua astúcia, na sua leviandade, no seu aspecto religioso falso e na mentira que contaram para você e para mim também, durante tantos e tantos e tantos anos. Que um ponto seja esclarecido: o homem pode adorar e cultuar o Eterno durante toda a semana. Viremos com outro ponto também, tá? Uma outra ladainha que nos é dita. Inclusive no domingo, porém existe um dia especial em que há ordem expressa para a abstenção de toda atividade secular e consagração absoluta ao Eterno, que é o Shabat. Então muitos dos nossos irmãos cristãos dizem assim, ainda teimosos e desrespeitosos para com o Eterno, dizendo, eu posso cultuar a Deus o dia que eu quiser, não preciso cultuar no sábado. É mesmo? Mas não é isso que as tuas escrituras, as escrituras que você diz ler e crer, que dizem. As escrituras que você diz crer, inclusive a Brit Hadashah, o Novo Testamento, do qual o próprio Messias que você diz crer, e que guardava também o Shabat, e que disse que era senhor do Shabat, inclusive, porque ele mesmo viu a criação do Shabat, junto ao Eterno, de que o Shabat ele é real, de que há um dia sim para a reverência do Eterno. Você pode louvar ao Eterno, cultuar ao Eterno quaisquer outros dias, mas você não pode ficar sem trabalhar e parar toda atividade secular na tua vida em qualquer outro dia, em todos os outros dias, a não ser no Shabat. Então nós estamos metidos num ponto profético e numa verdade extrema que não se destrói. Esse é o ponto. E o Eterno não destrói as suas verdades. A sua verdade é absoluta, irmãos, e indestrutível. O Shabat nos foi escondido, o Shabat nos foi dito que era desnecessário, que isso era algo antigo. E os teólogos continuam ainda a traçar este mesmo trajeto, desviando-se do Shabat. Vamos frisar então, irmãos, que atualmente as sociedades ocidentais seguem um calendário gregoriano instituído pelo Papa Gregório XIII, no século XVI. Por este calendário, após a meia-noite de sexta-feira, inicia-se o sábado. Porém, não é este o calendário bíblico instituído pelo Eterno. À luz das Escrituras, o início de um novo dia se dá ao final da tarde, quando escurece. É o que consta o livro de Bereshit, ao relatar que durante a obra de fundação do mundo, Yahweh criou primeiro a tarde e depois a manhã. Diz assim então na Torá. Bereshit capítulo 1, verso 4, depois versos 8, 13, 19, 23 e 31. E foi a tarde e a manhã. Por conseguinte,
O judaísmo adota o calendário criado pelo Eterno e, consequentemente, o Shabat é o período que vai do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Bem, aqui nós não vamos falar sobre calendários, o que eu acabei de ler foi o tema do Tzadok, né? Nós não vamos falar sobre calendário porque eu também creio que o Shabat real, o Shabat do calendário do Eterno, não desse calendário gregoriano, eu sempre falei isso, não escondo, não tenho problema nenhum em divergir, inclusive, daquilo que foi colocado aqui pelo Tzadok. Quando Yeshua voltar, o calendário real vai ser estabelecido. Tá, mas por enquanto nós temos esse calendário. E da minha forma, da minha parte, de acordo com o meu pensamento e com a minha necessidade, guardo o Shabat com este calendário. Não vamos trazer esse assunto aqui à tona, não é necessário se fazer isso. O que nós estamos, na verdade, analisando é a necessidade total e cabal da guarda do quarto mandamento. Bendito seja o Eterno que nos deu os seus mandamentos, bendito seja o Eterno que nos deu o seu Shabat. Bendito seja o Eterno que nos fez hoje para que estivéssemos aqui, nos permitisse que estivéssemos aqui no dia de hoje. E bendito seja o Eterno por tudo aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós estamos então terminando esta parte, amanhã viremos com a parte 3, falaremos sobre Yeshua e o Shabat. Agradecemos também essa transmissão lá para os irmãos do grupo do Telegram. E nós estamos muito contentes, né, irmãos? Muito contentes, porque o Eterno tem abençoado esse trabalho, um trabalho feito com poucas pessoas, mas pessoas que estão compreendendo aquilo que nós estamos colocando. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez, que fique esse trabalho como uma reflexão. Irmãos, repassem esse trabalho, repassem, deixem o seu like, repassem para outros locais, repassem para outros irmãos, repassem para outras pessoas que podem vir a entrar em contato com estas verdades. Não é uma verdade minha, é uma verdade das Escrituras. Eu estou aqui apenas repassando essas verdades. Quem sou eu, irmãos, para querer tomar alguma atitude aqui de senhorio das palavras? O Senhor verdadeiro, Adonai Tsevaot, é aquele que criou, que permitiu que homens tzadikim, justos, fizessem as Escrituras, trabalhassem com as Escrituras. Bendito e exaltado seja o nome do Eterno por essa grande oportunidade que Ele nos deu. Muito obrigado, meus queridos. Voltamos amanhã, então. Agradecemos mais uma vez aos irmãos do grupo lá do Telegram, Grupo de Estudos Origens Hebraicas 2, onde esse estudo está sendo passado, e que o Eterno possa vos guardar e vos conceder já uma excelente preparação para o Shabat. Shalom, shalom. Lehitraot vrachot beshem Yeshua HaMashiach. Voltamos amanhã, se assim o Eterno nos permitir.